a mais um encontro no nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje, terça-feira, 26 de agosto de 2025, nós estamos na 21ª semana do Tempo Comum. A leitura que nós vamos nos deter hoje, tirada da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 1 ao 8, e o evangelho retirado de São Mateus, capítulo 23, do 23 ao 26. Então, na primeira leitura, tirada da carta aos Tessalonicenses, nós temos um retrato vivo do espírito missionário de Paulo, um retrato vivo de como Paulo entregou sua vida para o anúncio do Evangelho. Ontem nós iniciamos a leitura dessa carta e vimos lá no início que essa carta, não é o endereçamento da carta, tem Paulo, Timóteo, Paulo, Silvano e Timóteo. E hoje nós estamos vendo aqui Paulo sempre falando na primeira pessoa do singular, né? Falando como equipe. Então a gente sempre pensa nesse trabalho de evangelização de Paulo, na figura de Paulo, mas aqui nós vemos esse trabalho missionário feito em equipe, feito em comunidade. Então, um Paulo que se desgastou, né, que se empenhou para anunciar o Evangelho, né? A palavra forte que aparece 4 vezes, né? Aqui, então, aparece no versículo 2, aparece no versículo 4, no versículo 8, no versículo 9. Então, o Evangelho, a boa nova da salvação, a preocupação de Paulo em anunciar esse Evangelho, a preocupação de Paulo, principalmente, e o grupo que trabalhava com ele, em viver esse evangelho, para que esse evangelho fosse conhecido, reconhecido, testemunhado pela comunidade. Então, há uma grande preocupação de Paulo em que todos possam ter acesso ao evangelho. Então, essa carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que nós sabemos que é o primeiro escrito do Novo Testamento, aí por volta do ano 50, 51, em que Paulo mostra toda a sua preocupação pela a comunidade, né, de Tessalônica, né, a sua humildade em relação a não se aproveitar da comunidade, né? Então, o missionário que trabalha em prol da evangelização, mas que não tem interesse em se aproveitar, mas a sua grande preocupação é o anúncio do evangelho. Então, ele diz, né, que inclusive daria a própria vida, né, ou seja, é alguém que seguiu tão de perto, né, a Cristo nosso Senhor, que como ele entregou toda a sua vida para que o evangelho fosse anunciado. Então, esses versículos aqui da carta dos Tessalonicenses, nós vemos essa grande preocupação de Paulo com as comunidades por ele evangelizadas, em que elas pudessem verdadeiramente entender o que é o evangelho a partir da sua vivência do evangelho. Então, a gente vai ver aqui depois no evangelho, né, Jesus falando dos fariseus, né, falando das lideranças religiosas, dos mestres da lei, que tem uma preocupação muito grande com o exterior, com o formalismo, com como se vive de forma correta a vivência das prescrições legais, mas sem uma preocupação com uma vida de intimidade com Deus, sem uma preocupação com o interior, com o desenvolvimento dessa interioridade, dessa vivência da justiça, sem essa vivência da misericórdia, sem essa vivência da fidelidade a Deus. Ele diz, olha, você pode fazer uma coisa
e outra, ou seja, é importante a vivência do exterior, não é? Ou seja, a vivência dos sacrifícios, do cumprimento dos mandamentos, desde que eles reflitam essa vida interior, essa vida de, é, de experiência da misericórdia de Deus, de fidelidade a Deus, vivida e expressada, não é, por esse cumprimento da lei. Então, que Jesus ele está aqui criticando é exatamente essa exterioridade que não tem relação nenhuma com uma interioridade, com uma experiência profunda de Deus. Então a gente vê aí a oposição entre Paulo, que anuncia o que vive e vive o que anuncia, não é? E que se doa e que tem a preocupação com esses que foram atingidos pelo Evangelho, para que eles também tenham essa vivência profunda de Deus. E dos mestres da lei, anunciado aqui no Evangelho de Mateus por Jesus, não é? Colocada essa figura deles, a partir desses ais que nos lembram também essa advertência que os profetas faziam para todos aqueles que não cumpriam aquilo que era essencial, ou seja, que não expressavam na lei, nos sacrifícios, no cumprimento da lei, aquilo que eles viviam interiormente, na prática da justiça, do direito, da misericórdia, da preocupação com o outro. Então, Paulo é o missionário, é o homem de Deus que se preocupa com aquela comunidade, que dá a vida pela comunidade, como Jesus entregou a sua vida por todos e todas que creem nele, por aqueles que também não creem. Então, aqui nós temos essa oposição entre essas duas figuras, né? A figura do missionário do Novo Testamento, na figura de Paulo, mas também de Silvano, de Timóteo, dos mestres da lei, dos fariseus, que têm só uma preocupação exterior e que abusam daqueles que vivem a fé, não é? Para aqueles que participam das suas comunidades, dos judeus, dos mais simples, e Paulo, aquele que se entrega totalmente para que o evangelho seja anunciado, para que todos tenham acesso à salvação, não é? E que não se utilize da sua autoridade, do seu poder para se aproveitar, para usufruir de qualquer que seja os benefícios como missionário, mas que realmente vive uma vida de entrega e de doação. Então, a palavra de Deus hoje nos ajude, irmãs e irmãos, a refletirmos que tipo de seguimento a Jesus eu tenho vivido, né? Eu tenho vivido como Paulo, como Silvano, como Timóteo, ou eu tenho vivido como os mestres da lei e os fariseus que se preocupam com o exterior e se preocupam com o formalismo e não se preocupam com a misericórdia, que não se preocupam com a fidelidade a Deus, que não se preocupam com o bem dos irmãos e irmãs. Então, que tipo de missionário, de missionária eu sou dentro da minha comunidade, dentro da minha família, dentro do meu trabalho, e como é que eu tenho anunciado o Evangelho, né? Se eu anuncio aquilo que eu vivo, será que eu vivo aquilo que eu anuncio? A salvação, a entrega, a doação plena de si para os nossos irmãos e irmãs que mais necessitam dessa palavra e necessitam também, principalmente, do nosso testemunho. Então, uma boa reflexão a todos e todas.